Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aqui para mais uma aula, né? E essa aula ela vai estar, né, como uma espécie de continuidade da aula sobre Índia, Ásia Meridional e Índia, né? Nós estamos falando aqui dos tigres asiáticos. A Índia se localiza no sul asiático, né? Já os tigres, a maior parte deles estão no sudeste asiático. Então essa aula ela está, né, como se fosse um anexo para a aula de Índia, né? Ela vai ser obrigatória para o segundo ano e optativa para o terceiro ano, né? Entra naquilo da revisão, principalmente porque vai trabalhar com um tema importante, que é a Coreia do Sul, né? Um país que vem ganhando bastante destaque no cenário internacional dos últimos anos. Antes de trabalhar os tigres propriamente dito, né? Vamos trabalhar com uma visão geral do Sudeste Asiático, né? Então o Sudeste Asiático vai estar mais relacionado a essa região, né? Que pega desde do Bangladesh, passando por Tailândia, Indonésia, Vietnã. Então, é uma área que vai ter como característica física, climática, né, o clima tropical de monções. É uma área afetada principalmente, né, essa área mais litorânea, os países insulares, os países como a Indonésia, que é um arquipélago, né? Então é uma área que vai estar bastante afetada pelas monções, né? Os países que estão mais dentro do continente, eles vão ter dois climas bastante peculiares ali, que é uma estação mais seca e uma estação muito úmida, ok? Então, todos esses países aí afetados pelas monções vão ter aí 5, 6 meses, né, de muitas chuvas. Mas no caso, os países que estão perto da linha do Equador, que estão aí dentro do mar, né, as ilhas, né, vão ser países um pouco mais úmidos, ok? Então, esses países aí são países que ainda apresentam uma agricultura tradicional bastante forte, né, principalmente no sentido de uma agricultura artesanal, né, o terraceamento ou formas antigas de produção agrícola, né? Alguns desses países do Sudeste Asiático, eles têm se tornado aí pequenas potências industriais, né? Como Vietnã, como Malásia, Singapura, né? Então vai ter muita disponibilidade de mão de obra, né, nesses países que vão colocá-los aí dentro da ordem mundial com bastante relevância, né? Vejam, então essa foto mostra muita coisa para gente, né? São países populosos, né? Muitos são países povoados e a questão das monções ela é importante dentro da agricultura tradicional deles, mas vai trazer muitos transtornos para a urbanização desses países, né? Esses países vão ter uma convergência com a gente de ter apresentado, né, uma urbanização, né, sem um planejamento urbano, né? Então eles vão sofrer daquilo que nós sofremos, de ter um espaço contraditório, né? Um espaço urbano extremamente contraditório, cheio de problemas, principalmente na questão de saneamento básico, né? Então vimos aí a Índia, outros países da região, todos sofrem com saneamento básico, tratamento de esgoto, oferta de água limpa, ok? Então destaca-se bastante isso aí. Veja, né, essas fotos são muito interessantes porque vão mostrar técnicas milenares de produção de arroz, né, em áreas que são inundadas. Então o arroz demanda de muita água para sua produção. Então o arroz é produzido dentro de uma visão, de uma época
de cheia, né? Então a atividade ela se adapta ao clima do lugar. E aqui o terraceamento, né, é quando a agricultura ela se adapta não só ao clima, mas ao relevo do lugar. Tá certo? Bem bacana essa foto, né? Uma foto que vai mostrar pra gente como há essa adaptação em degraus. Outra atividade bastante importante dessa região extrativa é a produção de látex. E não nos esqueçamos de, né, quando o ciclo da borracha brasileiro mingua, é porque o Reino Unido começa a produzir látex, extrair látex de algumas das suas colônias do Sudeste Asiático, a Holanda, né, o Reino Unido. Então é bacana de chamar atenção a respeito disso. Alguns países vão ter esse clima equatorial, né? Que vão ser países que vão ter vegetação e clima parecido com a da nossa região norte. A respeito dos tigres, né? Então, a apresentação dos tigres asiáticos. Então, bem interessante chamar essa metáfora, né? Por que o tigre, né? Por que esses países são chamados de tigres? O tigre é um animal bastante cultuado, o tigre é um animal forte, né? Ele é ágil, então mostra muito as características desses países, né? Eles são considerados NICs. NIC é o acrônimo para para novos países industrializados, né? New Industries Countries, alguma coisa a respeito disso. Peço perdão se a minha pronúncia do inglês não é lá a melhor, certo? São países de industrialização muito recente, tá? Comparado com o Brasil, né, que é um país de industrialização recente, eles são mais recentes ainda. Vamos pegar, por exemplo, um país como a Coreia do Sul. Até os anos 60, o começo dos anos 60, não existia indústria na Coreia do Sul. Hoje a indústria sul-coreana é uma indústria de ponta. É um país industrializado plenamente, que produz tecnologia. Ela não só vai reproduzir tecnologias de outras empresas de lugares diferentes. A Coreia do Sul produz tecnologia, certo? Então, a Coreia do Sul é o principal dos tigres asiáticos, ou um dos principais, né? Então, ela vai surgir dentro dessa ordem bipolar, né? Que dois países vão estar chamando atenção, vão representar hegemonias, com sistemas políticos e econômicos distintos. Então, a Coreia do Sul, ela foi meio que como uma vitrine, né? A Coreia do Sul ela vai apresentar algumas características particulares, aí, peculiares com a Alemanha Ocidental. Então, usou-se para receber alta quantia de investimentos e para mostrar um país que não necessariamente precisasse de uma revolução para gerar, né, mobilidade social, incremento de renda, desenvolvimento, né? Então, a Coreia do Sul, como Taiwan, né, como Hong Kong, receberam investimentos pesados de países ocidentais, como os Estados Unidos, ou, no caso da Coreia do Sul, foi o experimento do toyotismo, né? Lá nos anos 60, 70, quando a Toyota passa a produzir partes dos seus produtos dentro do território sul-coreano. E, né, se nós estamos falando de Coreia do Sul, a gente vai falar também de Coreia do Norte, que não é um tigre asiático, certo? É um dos países mais isolados, se não o mais isolado do mundo, ok? Então, a Coreia do Sul, como outros tigres aí, aproveitaram, né, das benesses das potências econômicas Japão e Estados Unidos para catapultar a sua economia e a sua indústria, tá certo? Dentro
desse início de produção em forma de cadeia de valor, ok? Então é bastante importante citar isso, né? Nós temos a globalização, a gente diz que ela amadureceu definitivamente nos anos 90, mas desde o pós-Segunda Guerra Mundial ela já está sendo germinada, ok? E os anos 60, 70, com o toyotismo, né, foi crucial para o amadurecimento definitivo da globalização. Então, quais seriam os atrativos dos tigres, né? As chamadas vantagens competitivas, comparativas. Então, mão de obra barata e abundante, podemos também colocar aqui, completar, abundante, recursos energéticos e minerais, né? Isenções fiscais, possibilidade de remessa de lucros, ausência de leis ambientais e sindicatos. E então, né, o sindicato é uma coisa bem ocidental, né? Dentro do mundo oriental, o sindicato é vazio ou inexistente, ok? Então, esses países cresceram porque apresentaram esses atrativos, né? Então, muitas empresas transnacionais começam a se instalar nesses chamados tigres asiáticos. Qual foi o papel dos estados? Porque nós podemos dizer aqui, assim como acontece com a Índia, né, a iniciativa privada ela entra, né, com um aporte e o Estado ele entra com outro aporte ou investimento. Então, qual seria o papel da empresa? Como nós vimos aqui, investir, né, em empresas, em fábricas, núcleos produtivos, em máquinas. Já os estados, eles tinham um papel, né? Investir em infraestrutura, estrada, energia elétrica, né? O que a gente chama de via material e imaterial, né? Estrada, porto, são países que vão exportar muito, são países que vão ser chamados de plataformas de exportação. Então, a necessidade de ter portos, bons portos, aparelhados, aeroportos, né? Então, muito importante. Um investimento em educação, a educação propiciando depois investimento em ciência e tecnologia, câmbio competitivo. O que significa isso? Uma moeda mais desvalorizada, né? Que seja atrativa para, né, aqueles setores que vão comprar e trazer para o país deles, né? E leis, né, que garantam validades aos contratos, ok? Então, são países que alguns deles, né, principalmente os tigres mais velhos, né, demandavam que o Estado pouco interviesse, né, dentro da economia do mercado, que tivesse aí um Estado mais, trouxesse uma pequena regulamentação, mas que ele não fosse empresário, que ele, né, saísse um pouco de cena. Isso não acontece no Vietnã, certo? O Vietnã vai assumir uma postura parecida com a da China. Então, né, mais ou menos isso é importante de chamar a atenção dentro do estudo dos tigres. Existem aí países mais liberais e países mais, né, estatistas ou intervencionistas. Então, a característica dos tigres, né, e aí às vezes sempre nós vemos questões dessa natureza, né? Qual seria uma convergência e uma divergência entre os países sul-americanos ou latino-americanos, né, e os tigres asiáticos? Então, uma convergência é que são países, né, que se industrializaram apenas no século XX, ou seja, tem uma industrialização mais recente. Só que, ao pensar Brasil, México, Argentina e outros países latino-americanos,
o modelo de industrialização e desenvolvimento se chamou substituição de importações. Então, esse desenvolvimento, essa industrialização, ela tinha como meta atender o mercado interno, enquanto que os tigres asiáticos, eles são chamados de plataforma de exportação. Então, a prioridade lá no início era produzir para exportar. Somente atualmente, ou mais recentemente, nós temos com que alguns dos tigres também são, grandes consumidores, como a Coreia do Sul, como Taiwan, certo? Então, de início, o mercado consumidor não foi tão explorado. O mercado consumidor interno, vamos colocar aqui para ficar mais claro para vocês, tudo bem? Então, o mercado interno de início não foi tão explorado. O sistema de portos livres para facilitar a entrada e saída de produtos, Então, alguns desses países apresentaram nos últimos 30, 40 anos crescimentos de PIB muito consideráveis, A Coreia do Sul, eu acho que, como eu já citei, é o exemplo mais importante, Por quê? Foi uma nação que, como eu coloquei para vocês um pouco antes aí, ela surgiu no cenário da Guerra Fria e contou com pesados investimentos. Então, a ordem bipolar, ela gerou essas contradições, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental. Se eu não me engano, existia o Iêmen do Sul e o Iêmen do Norte. Então, são países que são divididos, são nações que são divididas a partir de um laboratório que foi a Guerra Fria, ou a ordem bipolar, fazendo com que um país estivesse submetido a um sistema político, econômico e social, e que outro estivesse submetido a outro, um socialista, um capitalista, certo? Então, a Coreia do Sul, ela foi uma vitrine de desenvolvimento, Então, lógico, como eu disse, teve aí o papel das grandes nações, o papel da iniciativa privada, principalmente transnacional, e o papel do Estado sul-coreano, Então, eu acho que existe um antes e um depois na Coreia do Sul, definitivamente, A Coreia do Sul sediou a Olimpíada de 88. Então, acho que a Olimpíada foi, o ponto da virada definitiva que coloca a Coreia do Sul como uma grande nação. Só que, uma sugestão para vocês aí de filme, o terceiro ano assistiu do Colégio Anjo da Guarda, e recomendo a vocês do segundo ano, ou a quem estiver vendo essa aula, assistam Parasita, Parasita é um filme sul-coreano que ganhou muitos prêmios, e ele mostra pra gente, por mais que a Coreia do Sul, seja uma grande nação capitalista atual, é uma nação que apresenta ainda muita desigualdade social, que existe um verdadeiro fosso entre uma camada rica e uma camada pobre, Então, não é porque a Coreia do Sul apresenta altos PIBs que não existe uma população pobre, desamparada, que vive em condições degradantes, subhumanas, passando por todos os transtornos urbanos que vocês podem imaginar, certo? Então, a mesma Coreia do Sul que tem Samsung, LG, Hyundai, é a Coreia do Sul que apresenta ainda bastante gente pobre vivendo em muita dificuldade. Concluo essa aula mostrando para vocês, ultimamente tem havido alguns diálogos entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, até o encontro dos dois líderes,
né, a transposição de uma linha lá, de um paralelo que foi estabelecido na Guerra das Coreias em 1952, se não me falha a memória, né? Então, alguma negociação para uma distensão, para um acordo de paz definitivo entre as duas Coreias, né? Parecia que estava mais forte. Nesse agosto de 2020 parece que deu uma esfriada, né? Muito por conta do que, né? A Coreia do Norte, um regime muito fechado, muito totalitário, muito autoritário, né? Nada transparente. Então, até notícias dizendo que o líder norte-coreano, né, tinha morrido. Não se sabe ao certo o que teria acontecido com ele. Mas mostra o que, né? Essa imagem para gente. O alto investimento que se faz em defesa, porque eles estão ainda numa situação de guerra, né? Então, o quanto se investe em guerra, né? A ajuda dos Estados Unidos, tanques blindados, né? Artilharia. Veja que o exército norte-coreano ele é maior do que o sul-coreano, apesar de que, né? A Coreia do Sul detém muito mais equipamentos, tirando navios, né? Equipamentos de guerra mais tecnológicos, né? De maior impacto. Ok, galera, então essa aula sobre os tigres, né? Essa é a aula, espero que tenham gostado, um abração, até mais.